As licitações estão praticamente tudo o que envolve o dinheiro público. Quando uma prefeitura precisa comprar uniformes, quando uma escola técnica contrata o serviço de limpeza ou quando um governo estadual constrói uma estrada. Tudo isso passa por um processo licitatório. E embora o termo licitação pareça burocrático, ele representa algo essencial: a forma como o Estado gasta o dinheiro da sociedade, com transparência e igualdade de oportunidades. No vídeo de hoje, nós vamos entender o que são as licitações, por que elas existem, quais são os principais tipos e o que mudou com a nova Lei nº 14.133 de 2021, a chamada Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Esse é um tema que está no dia a dia de quem trabalha na administração pública e que também interessa a quem deseja vender ou prestar serviços para o governo. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Administração Inteligente. Meu nome é João Paulo e hoje nós vamos falar sobre um tema que conecta gestão pública, controle e transparência: as licitações. Se você se interessa por assuntos ligados à administração, finanças, gestão pública e carreira, já aproveita para curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Agora sim, vamos entender de forma simples, prática e direta como funcionam as licitações e por que elas são fundamentais para garantir o uso correto dos recursos públicos. Quando falamos em licitação, estamos nos referindo a um procedimento administrativo formal, utilizado pela administração pública para contratar obras, serviços, compras ou alienações. Em termos simples, é o meio pelo qual o Estado escolhe a proposta mais vantajosa, garantindo igualdade de condições entre os participantes e o uso correto dos recursos públicos. A licitação existe porque o dinheiro utilizado nessas contratações pertence à sociedade e não ao gestor. Por isso, cada decisão deve ser legal, ética, transparente e passível de fiscalização, de forma que o processo assegure o interesse coletivo. O objetivo da licitação é duplo. De um lado, garantir que o governo obtenha a melhor proposta possível. De outro, permitir que empresas e profissionais tenham oportunidade justa de participar. Tudo isso está fundamentado nos princípios que regem a administração pública, previstos no artigo 37 da Constituição Federal: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o conhecido LIMP. Legalidade. O agente público só pode agir conforme a lei autoriza. Enquanto o cidadão pode fazer tudo o que a lei não proíbe, o servidor público só pode fazer o que está previsto nas normas. Isso traz segurança jurídica e evita decisões arbitrárias. Impessoalidade. Significa que as ações da administração devem priorizar o interesse público e não favorecer ou prejudicar pessoas específicas. Numa licitação, todos os concorrentes devem ter as mesmas condições de participação, com critérios claros no edital. Moralidade. Vai além da simples obediência à lei. Ela exige ética, boa-fé e honestidade em todos os atos administrativos. Um procedimento pode ser legal e ainda assim ser imoral, e nesse caso, pode ser anulado. Publicidade. Garante a transparência das ações governamentais. Editais, resultados e contratos devem ser amplamente divulgados, permitindo controle social e a fiscalização pelos órgãos de controle, como os tribunais de contas e o Ministério Público. Eficiência. Busca os melhores resultados possíveis, utilizando os recursos de forma racional e responsável. O Estado deve oferecer serviços de qualidade, com o menor custo e o maior benefício à população. Na prática, o processo de licitação é composto por fases sucessivas, conforme o artigo 17 da Lei nº 14.133 de 2021, a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. São 7 fases principais que devem ocorrer nessa ordem. Primeira fase, preparatória. Momento de planejamento. Aqui são definidos o objeto, o orçamento, a justificativa da contratação
e a minuta do edital. Segunda fase, a fase de divulgação do edital. É a publicidade do certame. O edital é publicado e disponibilizado aos interessados, com todas as informações necessárias. Terceira fase é a fase de apresentação de propostas e lances. Os licitantes apresentam suas ofertas. Nos casos de pregão ou concorrência eletrônica, podem ocorrer lances sucessivos. A quarta fase, a fase de julgamento, a administração avalia as propostas conforme critério definido. Menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior retorno econômico, entre outros. A quinta fase é a de habilitação. Nessa etapa, verifica-se se o vencedor cumpre todos os requisitos legais, técnicos e fiscais exigidos. A sexta fase é a recursal, garante o direito de recurso às empresas, assegurando ampla defesa e transparência no processo. A sétima fase é a de homologação, que é a validação final do procedimento pela autoridade competente, confirmando sua regularidade e permitindo a assinatura do contrato. Todo o processo é público, controlável e documentado, e pode ser fiscalizado tanto pelos órgãos internos de controle como pelas instâncias externas, incluindo o Tribunal de Contas e o Ministério Público. Assim, a licitação não é apenas um rito burocrático, ela representa um instrumento de governança e cidadania, que coloca em prática os princípios do artigo 37 da Constituição e garante que o dinheiro público seja usado com integridade, eficiência e transparência. Para entender as licitações hoje, é importante olhar primeiro para a evolução da legislação brasileira. Durante décadas, o processo licitatório foi regido principalmente pela Lei nº 8666, de 1993, conhecida como Antiga Lei Geral de Licitações e Contratos. Essa norma consolidou regras para as compras, obras e serviços da administração pública, trazendo avanços importantes em transparência e controle. No entanto, com o passar dos anos, o mercado mudou, a tecnologia evoluiu e o Estado passou a lidar com contratações mais complexas. A Lei nº 8666 acabou se tornando burocrática, lenta e pouco adaptada à realidade atual. Para suprir algumas lacunas, outras leis foram surgindo ao longo do tempo. Em 2002, foi criada a Lei nº 10.520, que instituiu o pregão, uma modalidade mais ágil para aquisição de bens e serviços comuns. O pregão, especialmente no eletrônico, trouxe mais competitividade, rapidez e economia para o setor público. Em 2011, veio a Lei nº 12.462, que criou o Regime Diferenciado de Contratações, o RDC, voltado inicialmente para grandes eventos, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, mas que depois foi ampliado para outros tipos de contratação. O RDC trouxe inovações importantes, como a inversão de fase e o uso intensivo de meios eletrônicos. O resultado foi um sistema fragmentado, com várias leis convivendo simultaneamente, criando insegurança jurídica para gestores e fornecedores. Foi nesse contexto que surgiu a necessidade de uma lei única, moderna e integrada. Essa unificação aconteceu em 1º de abril de 2021, com a publicação da Lei nº 14.133, a chamada Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Ela substitui de forma gradativa as leis anteriores, a 8.666 de 93, a 10.520 de 2002 e a 12.462 de 2011, e passa a ser um marco legal único para todas as contratações públicas do Brasil. Durante o período de transição, que se encerrou em dezembro de 2023, os órgãos públicos puderam optar entre as normas antigas ou a nova. A partir de 2024, entretanto, a Lei 14.133 de 2021 passou a ser obrigatória para todas as licitações e contratos administrativos. A nova lei traz uma série de inovações e aprimoramentos. Um dos principais é o reforço no planejamento das contratações, com ênfase na fase preparatória, que deve conter estudos técnicos, estimativas de custo e análise de riscos. Outro avanço é a criação do Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP, uma plataforma digital que centraliza editais, avisos, contratos e dados de execução, garantindo mais transparência e acesso público.
A nova lei de licitações também incentiva o uso de meios eletrônicos, padroniza procedimentos e fortalece a governança, exigindo a atuação coordenada de unidades de controle, assessoramento jurídico e gestão contratual. Além disso, a nova legislação modernizou as sanções administrativas, ampliou as hipóteses de dispensa e inexigibilidade e valorizou o gestor público bem capacitado, reconhecendo que a boa administração depende de profissionais técnicos e responsáveis. Em resumo, a nova lei de licitações representa um passo decisivo na modernização das contratações públicas. Ela combina segurança jurídica, eficiência e transparência, reunindo em um único diploma legal as boas práticas das leis anteriores, mas com foco em resultados e integridade. E é com base nessa nova lei que são definidas as modalidades de licitação e os critérios de julgamento, que veremos no próximo bloco. Como vimos, a nova lei de licitações modernizou todo o sistema de contratações públicas do Brasil. Essa modernização também chegou à classificação das licitações, estabelecendo novas modalidades e critérios de julgamento mais adequados à realidade atual da administração pública. De acordo com o artigo 28 da nova lei, as licitações podem ocorrer em 5 modalidades principais: pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Cada uma delas tem indicada para situações específicas, conforme o objeto, a complexidade e a forma de disputa. Vamos entender melhor cada um. A primeira modalidade é o pregão, talvez a mais utilizada atualmente. O pregão é voltado à aquisição de bens e serviços comuns, ou seja, aqueles cujas especificações podem ser descritas de forma objetiva no edital. Durante o pregão eletrônico, os fornecedores competem em tempo real, oferecendo lances sucessivos, o que estimula a concorrência e resulta em preços mais vantajosos para o poder público. A segunda modalidade, que é a concorrência, destinada às contratações de maior vulto ou complexidade. Ela é aberta a qualquer interessado que atenda às exigências do edital e segue um procedimento mais formal, com prazos amplos e etapas detalhadas. É bastante utilizada em obras de engenharia, serviços de grande porte, concessões e parcerias público-privadas, em que se exige uma análise técnica e jurídica mais aprofundada. O concurso é a modalidade utilizada para a escolha de trabalhos técnicos, científicos ou artísticos, mediante prêmios ou remuneração aos vencedores. Ele valoriza a criatividade, técnica e qualidade intelectual, e é comum em concursos de projetos arquitetônicos, pesquisas, logomarcas, campanhas e produções culturais. Nesse caso, o que se busca é o melhor conteúdo, e não necessariamente o menor preço. Já o leilão é a modalidade voltada à venda de bens da administração pública, sejam eles móveis, imóveis ou produtos apreendidos. Vez o licitante que oferecer o maior lance, garantindo ao poder público o melhor retorno financeiro possível. É utilizado, por exemplo, para alienação de veículos oficiais, terrenos, materiais inservíveis e mercadorias apreendidas. Por fim, temos o diálogo competitivo, uma modalidade inovadora introduzida pela nova lei de licitações. Ele é aplicado em contratações de alta complexidade, quando a administração ainda não possui uma solução pronta ou definida para atender determinada necessidade. Nesses casos, o órgão público realiza diálogos técnicos com empresas previamente selecionadas para discutir soluções possíveis. Depois dessa fase do diálogo, cada participante apresenta sua proposta final e a administração escolhe a mais vantajosa. O diálogo competitivo é bastante usado em países europeus e agora também no Brasil, principalmente em projetos de inovação, tecnologia e infraestrutura. Além das modalidades, a nova lei também define, no artigo 33, os critérios de julgamento, que são as formas de avaliar e escolher a proposta vencedora. São 6 critérios principais: menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance e maior retorno econômico. O critério de menor preço é o mais tradicional e direto.
Ele é aplicado quando os bens ou serviços são padronizados. E o objetivo é simplesmente contratar quem oferece o menor valor global. O maior desconto segue uma lógica parecida, mas é usado quando há uma tabela de preços de referência. O vencedor será aquele que oferecer o maior percentual de desconto sobre essa tabela. O critério de melhor técnica ou conteúdo artístico, no caso de concurso, é voltado a situações em que a qualidade da proposta é o fator determinante, como projetos técnicos, estudos ou soluções criativas. Já o critério de técnica e preço combina os dois aspectos. O edital define pesos para a parte técnica e para o preço, buscando o equilíbrio entre qualidade e economia. No leilão, o critério adotado é o maior lance, garantindo o melhor retorno para o patrimônio público. E, por fim, há o maior retorno econômico, utilizado em contratações de eficiência, nas quais o contratado é remunerado de acordo com a economia que gerar para o órgão público. Por exemplo, em projetos de eficiência energética ou redução de custos operacionais. Essas modalidades e critérios refletem a evolução das contratações públicas no Brasil, que agora buscam mais competitividade, flexibilidade e foco em resultados. Entender essas classificações é fundamental, não só para quem atua na administração pública, mas também para empreendedores e empresas que desejam fornecer para o governo. No fim das contas, as licitações são muito mais do que um processo burocrático. São instrumentos de transparência, isonomia e desenvolvimento que conectam o poder público, o setor produtivo e toda a sociedade. Como vimos ao longo deste vídeo, as licitações são muito mais do que um processo burocrático. Elas representam a forma como o poder público planeja, contrata e executa obras, serviços e aquisições, garantindo que os recursos públicos sejam utilizados com transparência, eficiência e responsabilidade. E entender esse tema é essencial para todos os profissionais da área de gestão, seja administração, finanças, logística ou qualquer segmento que envolva planejamento, controle e tomada de decisão. Isso porque a licitação está presente em praticamente todas as dimensões da administração pública e privada. Nas compras, nos contratos, nas obras, nos serviços terceirizados, nos sistemas de controle e até na gestão de pessoas e materiais. Mas o conhecimento sobre licitações não se limita aos gestores. Ele é importante para profissionais de diversas áreas técnicas, que direta ou indiretamente se relacionam com processos de contratação pública. Por exemplo, o técnico em segurança do trabalho precisa compreender como funcionam as licitações para acompanhar contratações de serviços especializados, EPIs, treinamentos e consultorias, que frequentemente dependem desse processo para serem realizados em órgãos públicos. Da mesma forma, profissionais de engenharia, tecnologia, agronegócio, meio ambiente e infraestrutura também se deparam com editais, contratos e exigências legais em seus campos de atuação. Ou seja, conhecer a lei de licitações e o seu funcionamento é uma competência ampliada, que fortalece qualquer carreira voltada à gestão, ao planejamento e à execução de projetos. Quando compreendemos bem o processo licitatório, entendemos também como o Estado transforma recursos em resultados, em escolas equipadas, hospitais estruturados, obras de qualidade e ambientes de trabalho mais seguros. No fim das contas, as licitações são ferramentas de cidadania que conectam o poder público, as empresas e a sociedade, promovendo desenvolvimento com transparência e justiça. Espero que este vídeo tenha ajudado você a compreender melhor o papel das licitações e sua importância para a gestão pública e profissional em diversas áreas. Se este conteúdo foi útil, deixe seu like, se inscreva no canal Adstração Inteligente e ative o sininho para continuar acompanhando aulas e vídeos sobre gestão, administração e segurança do trabalho, além de temas que unem teoria e prática no dia a dia profissional. Eu sou o professor João Paulo e nos vemos no próximo vídeo. Até lá e bons estudos!